hoje tão importante quanto qualidade de ativo é localização. Hoje, se você fizer uma enquete aqui no GRI entre todos os proprietários e desenvolvedores, entre ter um empreendimento classe B na região de frente para Faria Lima e um empreendimento classe A em outras regiões, eu acho que a votação seria bem dividida. Fernando, em primeiro lugar, obrigado por aceitar o nosso convite. Sempre bom contar com sua presença nos fóruns do GRI. E hoje a gente vai falar sobre escritórios, né, sobre o momento desse setor. Então, para quem nos assiste, estou com o Fernando, sócio da Buildings. Eu queria começar abrindo espaço para você falar um pouquinho da Buildings e do seu papel na empresa, um resumo rápido para quem eventualmente não conhece. A Buildings é uma empresa de pesquisa de dados imobiliários. A gente já atua no Brasil há quase 20 anos e nós monitoramos hoje 3 setores, né? Escritórios, galpões logísticos e shopping centers. Na prática, o que isso significa é que, por exemplo, para escritórios, nós temos mapeados todos os edifícios de 17 cidades do Brasil. Então a gente sabe qual é o prédio, onde que ele está, quem são os proprietários, quem são os inquilinos, o que está vago, quais são os preços de aluguel. E mantendo essa grande base de dados há 20 anos monitorando imóvel a imóvel, nosso serviço hoje é vender essa base de dados através de uma assinatura que os nossos clientes têm acesso para poder tomar melhores decisões baseado em dados, não apenas em percepção de mercado, né? E nos últimos anos a gente fez uma expansão também para outros países da América Latina, então é assim que a Buildings está hoje. A gente tem monitorado que os fundos de escritórios ainda não recuperaram totalmente, ou seja, eles negociam com desconto frente ao valor patrimonial. Na sua visão, isso indica que o mercado ainda não precificou a recuperação que a gente vê? Qual que é a sua visão? Com certeza, eu acho que a estrutura de fundo imobiliário como um produto de investimento financeiro e muito voltado para a pessoa física, ele descola um pouco da realidade, de fato, do mercado imobiliário. Quando a gente pega as últimas transações do setor, sejam transações de fundos imobiliários entre eles, ou principalmente que envolvam uma empresa, um investidor institucional que não está atrelado ao fundo imobiliário, você vê os valores dessas transações batendo recordes atrás de recordes. Então, na verdade, o produto do tijolo está muito bem valorizado, muito bem precificado, e, de fato, isso ainda não foi repassado para o fundo imobiliário, para o investidor, pessoa física, e aí tem muito mais a ver com o produto financeiro do que com uma realidade de mercado imobiliário. Acho que como produto financeiro hoje, esse investidor tem escolhido outras coisas, renda fixa, por conta de taxa Selic e tudo mais, então ele tem escolhido outros instrumentos de investimento, mas do ponto de vista de mercado imobiliário, já era para ter reprecificado, o mercado retomou com uma força excepcional. Maravilha, vou aproveitar o gancho da Selic. Existe uma grande expectativa de queda da taxa ao longo do ano. O que isso vai significar para o mercado de escritórios, tanto olhando para o tijolo, performance em termos de oferta, de demanda, mas também para o mercado de capitais, para o setor de fundos imobiliários? Bom, aí tem um impacto grande, assim, se a taxa Selic cai, acho que a atração de investidores pessoa física retoma, e aí é um mercado que volta a precificar mais corretamente essas cotas. Tem um outro fato de você conseguir captar novamente, né? Eu acho que hoje o mercado de fundos imobiliários tem sofrido muito com a captação para novos investimentos, novas compras, então nesse aspecto o setor está um pouco travado, mas o desenvolvimento de forma privada ele segue bem, e a gente tem uma expectativa dessa retomada de atividade construtiva forte. Tem muito terreno ainda na cidade que já tem projetos aprovados que estão aguardando um melhor momento para iniciar a construção, e a gente acha que esse processo de queda na taxa de juros pode destravar também esse desenvolvimento, não só do ponto de vista de fundo imobiliário, mas do mercado privado. Excelente. Agora, mapeando todos os dados que vocês têm, existe alguma oportunidade ou principalmente algum risco que de repente está sendo ignorado, não está sendo entendido pelo setor? Eu acho que muito mais oportunidades ignoradas do que risco, né? Acho que o risco está muito bem posto e, na verdade, eu acho que o mercado ele sofreu, obviamente, na pandemia, com a taxa de vacância subindo, né, para patamares acima de 20%, e algumas empresas reduzindo a ocupação. Naquele momento, de fato, você tinha um risco grande assim, de cair dividendo ou de o mercado sofrer. Só que o que nós temos visto de 2021 até hoje, 2026, nesses últimos 5 anos, o mercado de escritórios só mostra números positivos. Preço crescendo, taxa de vacância caindo, ocupação, obviamente, subindo nessa contramão. Tem um número que a gente gosta de olhar muito, que a gente monitora
a taxa de ocupação na cidade de São Paulo. É diferente de vacância, porque a vacância tem muito a ver assim, eu entrego um empreendimento novo, aí a vacância sobe, mas não necessariamente a taxa de ocupação caiu. Então, trazendo um número que eu acho que é muito elucidativo, quando a gente olha pré-pandemia, São Paulo tinha 9,7 milhões de metros quadrados ocupados. Durante a pandemia, esse número caiu de 9,7 para 9,2 milhões. Então, de fato, a gente perdeu uma ocupação, 9,1, 9,2. Hoje, a cidade de São Paulo já tem 10,4 milhões de metros quadrados ocupados, ou seja, a cidade de São Paulo já tem mais metros quadrados ocupados do que tinha pré-pandemia. Então, o mercado está super forte, preço subindo. Então, a gente está vendo que tem muita oportunidade nesse setor para os investidores, muito mais do que riscos. Existe uma procura muito alta pela Faria Lima, né, por prédios na Faria Lima, mas algumas outras regiões, endereços têm ganhado destaque, vêm ganhando importância. Pinheiros, Avenida Paulista. Você enxerga uma mudança estrutural na dinâmica do setor ou são movimentos muito pontuais e oportunísticos? Eu não creio que é uma mudança estrutural. Eu gosto de dizer assim que o interesse do mercado de escritórios em São Paulo, ele funciona como se fosse um terremoto. Sabe que quando o pessoal fala o epicentro do terremoto aconteceu em determinado local e aí ele vai dissipando? O epicentro do interesse e que representa preço de escritórios de aluguel, ele acontece na Faria Lima. E à medida que você vai se distanciando da Faria Lima, esse interesse ele vai reduzindo, ainda que você tenha mercado para todo mundo. O que eu quero dizer com isso? Você tem um mercado muito consolidado na Paulista, você tem um mercado muito consolidado agora na região de Pinheiros, da Rebouças, mas o fato deles serem mercados consolidados hoje não quer dizer que a Faria Lima vai perder atratividade. Eu acho que o que acontece com a Faria Lima é, à medida que esses outros mercados ainda têm uma taxa de vacância elevada e por isso trabalhem com preços mais competitivos, essas outras regiões travam a elevação de preços grandes da Faria Lima. Então assim, qualquer empresa hoje que chega em São Paulo, o sonho de consumo é estar na Faria Lima. Só que você tem disposição de pagar o preço para estar na Faria Lima? Se a resposta for não, você vai procurar essas regiões adjacentes e aí a gente vê um fenômeno, por exemplo, que a taxa de vacância na Paulista caiu de 20% para 10% nos últimos 2, 3 anos. E a taxa de vacância na Faria Lima está um pouco estagnada em 6, 7. Então quer dizer que a Paulista hoje é muito mais atrativa? Não necessariamente, é que ela reduziu vacância, agora a Paulista sobe preço, só que o teto dela é não competir com a Faria Lima. Se a Paulista começou a trabalhar com 200 e poucos reais de metro quadrado, ela vai perder a atratividade porque faz muito mais sentido ir para a Faria Lima. Então a gente precisa olhar a cidade como um todo, entender que preço e vacância numa região impacta na outra. Acho que um ingrediente tão relevante quanto a Paulista, que saiu de 20 e foi para 10, é a região da Chucre Zaidan, que hoje detém a maior parte do novo estoque, que abaixou a taxa de vacância de 32 para 16. Então acho que à medida que essas duas regiões baixem bastante taxa de vacância e comecem a subir preço, aí destrava o preço da nova Faria Lima. Essa é a nossa visão para os próximos anos. Legal, e para quem está nos assistindo, a gente fez uma enquete aqui na abertura do encontro e justamente Chucre Zaidan foi apontada como uma região que desperta mais atenção no momento. Eu votei nessa região também. Até a frente da nova Faria Lima, então em breve vocês vão ver o resultado completo. Uma última pergunta de mercado. A gente fez um evento na Europa recentemente e boa parte dos investidores e desenvolvedores de escritórios apontaram que só há sobrevivência ou crescimento ou futuro para ativos AAA. Que outros segmentos, né, de menor qualidade, menor qualificação, realmente vão ter que passar por conversões, né, para outros usos ou não vão ter um futuro positivo. Qual é a realidade para o Brasil? Eu acho que a realidade para o Brasil é um pouco diferente dessa. Obviamente, quando você pensa em ativos de altíssimo padrão, eles são os primeiros a serem absorvidos. Hoje, quando a gente olha de forma pragmática os números da cidade de São Paulo, todas as classes de ativo estão num processo de queda de vacância. Então, quando o mercado está em crise e você tem um excesso de oferta, você vê claramente uma migração de empreendimentos de menor padrão, empreendimentos B e C, para empreendimentos classe A, AAA, porque quando você tem tudo oferta, o preço tende a ser mais cômodo e aí você vê essa migração acontecendo. Quando o mercado está performando e bem aquecido, como é o mercado que a gente está hoje em 2026, você vê os empreendimentos classe A enxugando vacância, mas também os empreendimentos classe B e também os empreendimentos classe C.
Eu acho que hoje tão importante quanto qualidade de ativo é a localização. Hoje, se você fizer uma enquete aqui no GRI entre todos os proprietários e desenvolvedores, entre ter um empreendimento classe B na região de frente para Faria Lima e um empreendimento classe A em outras regiões, eu acho que a votação seria bem dividida. Então, assim, óbvio que qualidade é importante, mas existem outros fatores nessa equação. Não dá para descartar que a cidade tem empresas e interessados em todos os tipos de, todas as tipologias de ativo. Maravilha. Para a gente fechar nosso bate-papo, qual a importância de fóruns como esse? Você é um participante de longa data dos encontros do GRI. O que isso agrega para o setor? Eu acho que é essencial o fato da gente estar junto e ter esse misto de opiniões e visões num ambiente como o do GRI. Aqui você tem grandes desenvolvedores, você tem quem desenvolve e vende, você tem quem capta e compra, você tem os grandes inquilinos, você tem toda a rede, toda a camada de empresas que estão nesse setor tão juntas. Eu acho que essa troca é muito plural e o mercado que tende a ganhar. Então acho que é indispensável a gente estar sempre por aqui.